Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente tem um mistério pra desvendar. Quem lê bem, escreve bem? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo de hoje. Bom, quem aí já escutou aquela afirmação que pra escrever bem a gente precisa ler bastante? Bom, eu já escutei demais aqui em casa, meu pai fala o tempo todo. Mas enfim, hoje a gente vai pensar o texto como uma receita. E realmente, a gente sabe que a leitura é um ingrediente importante nessa receita. Mas será que ele é o único necessário? Bom, eu acho que não. Então vamos pensar assim, quando a gente lê, a gente adquire bagagens. Quando a gente lê variados tipos de coisa, a gente vai adquirindo variados tipos de informações. E aí o que acontece? Por exemplo, eu li O Sol Também é uma Estrela. E eu entendi como montar um romance. Por quê? Porque eu li um romance, eu entendi como a autora usou certas ferramentas para me fazer sentir triste, para me comover, para me prender ali até o final do texto. Quando eu li, deixa eu ver, Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Eu li uma narrativa de várias situações, eu já entendi que o texto foi construído de outro jeito. São depoimentos pessoais que vão me tocar de outro jeito, mas também que vão me tocar dessa forma pelo jeito que a autora escreveu. Bom, hoje eu vou usar aqui como exemplo As Esganadas, do Jô Soares. O Jô Soares, nesse livro, alerta de spoiler aqui, ele mata as pessoas com comida, o personagem principal no caso. E a gente começa a entender isso numa certa parte do livro pela forma como o autor descreve os fatos. Então ele teve ali um jogo de cintura que ele adquiriu com leituras anteriores para induzir, na verdade, o leitor a entender o rolê do personagem principal. Se o Jô Soares não tivesse lido nada anteriormente, ele ia fazer isso com uma dificuldade imensa. Então é basicamente isso que essa afirmação traz. Para escrever bem, a gente precisa ler, mas a leitura não é o único ingrediente para um bom texto. Bom, a leitura aqui não se limita só nas leituras de livro, se limita nas leituras de mundo. Quando a gente está no mundo como pessoa, a gente está lendo a situação, a gente está lendo o que a gente está vendo, a gente está lendo placa de trânsito, outdoors, banners, tudo e mais um pouco a gente tá lendo. A gente tá lendo a expressão corporal da pessoa que tá conversando com a gente. E quando a gente faz essa leitura, a gente adquire conhecimentos. E são esses conhecimentos que são fundamentais na hora da escrita. Quando a gente tem esses conhecimentos de mundo, dos livros e de tudo que a gente leu na nossa jornada na vida, a gente consegue fazer um bom texto. Bom, e a gente também tem que pensar que quando a gente lê, a gente conhece palavras novas, a gente conhece lugares sem ter ido lá, a gente conhece personagens, a gente conhece várias coisas. Várias coisas a gente conhece. Bom, e a gente também tem que desmistificar essa ideia de que ler algo super, sei lá, no máximo. Bom, não é. Hoje, infelizmente, no Brasil, o acesso ao livro ainda é muito escasso. Não é todo mundo que tem acesso a livros. As bibliotecas, apesar de existir já bibliotecas municipais, estaduais e afins, não é toda a população que tem acesso a esses livros. Então a gente também tem que desmistificar isso, porque o acesso ao livro é algo difícil. Então assim, a gente não pode limitar uma pessoa se você não lê bastante, você não sabe nada, você não vai conseguir escrever um bom texto. Não é bem assim. Como eu já disse anteriormente, a gente tem bagagem de outros tipos de leitura. Mas enfim. E aí, Carla? Se eu li bastante, se eu tenho uma vivência de mundo gigante, eu vou conseguir escrever bem? Bom, não é bem assim. A leitura, ela facilita essa atividade de escrita, mas ela não faz o serviço completo. Então a gente tem que trabalhar e pôr a mão na massa para nossa receita dar certo. Pensando no texto como uma receita, a gente precisa saber como usar cada ingrediente para a gente chegar naquele ponto perfeito. Escrever exige compreensão, interpretação e articulação usando a linguagem. Precisamos saber dialogar por meio do uso da linguagem com o nosso leitor, considerando o tempo e o espaço em que ele está. Isso precisa ser marcado no texto. Isso tudo de forma coesa e coerente. E saber fazer usando a língua, que é o grande desafio da escrita.
Bom, eu separei um mini conto pra gente ver como tudo isso funciona na prática. E o mini conto de hoje é do Laércio Ramos de Meireles. Sentido. No quarto, mastigando a dor, ouvindo saudade. Tocou roupas intactas e viu o cheiro de vazio. Bom, esse mini conto tem várias possibilidades de leitura. E é importante começarmos observando o título e principalmente percebemos o jogo de linguagem proposto com a palavra sentido. Nesse mini conto é importante começarmos observando o título e principalmente percebendo o jogo de linguagem proposto com a palavra sentido. Na língua portuguesa, essa palavra pode ser um substantivo, o sentido conotativo da palavra, um adjetivo, a pessoa que está triste, melindrado ou ofendido, uma interjeição, comandante grita com o soldado que está distraído, sentido, e por fim, pode ser o princípio do verbo sentir, sentido. Para definirmos qual dessas possibilidades é usada por Meireles, é necessário ler o conto. Somente com a leitura do título, essa definição não é possível. Precisa de contexto textual para delimitar o sentido. Na leitura do conto, temos uma sequência de acontecimentos que dá pistas sobre o título. No quarto, um espaço íntimo da casa. Alguém mastiga, remoendo, vivenciando a dor, ouviu saudades, tocou as roupas intactas, não usadas e viu o cheiro de vazio, na ausência da falta de alguém. O autor faz alusão aos 5 sentidos humanos: paladar, audição, tato, visão e olfato, para descrever o estado em que se encontra o personagem. Para isso, usando um trabalho criativo, refinado, faz inversões. Mastigando a dor. Na prática, sentimos a dor. Vê o cheiro do vazio. O cheiro sentimos. Não vemos. Essas inversões fazem com que as imagens criadas por meio da linguagem não sejam comuns, banais. Esse jogo com os 5 sentidos delimita e permite uma leitura do título como um substantivo. Entretanto, no que diz respeito ao estado descrito, é uma pessoa melindrada em estado de sofrimento por causa de alguém que foi embora. Nesse caso, sentido no título é um adjetivo, pela forma como o mini-conto foi construído, decorrente do trabalho do autor com os recursos da língua. Ou seja, a palavra sentido nesse conto tem duplo significado. Viram quantos conhecimentos foram necessários para produzirmos uma interpretação desse mini-conto? O leitor precisa, nesse caso, assumir a posição de um detetive e desconfiar, considerar cada pista, cada indício, cada articulação da linguagem para perceber e produzir sentidos a partir do que o autor apresenta no texto, nesse caso, um mini-conto. E se fôssemos escrever um mini-conto? Para construir um mini-conto, o movimento seria um pouco diferente. Teríamos que pensar o tema, definir por que escrevemos sobre, pensar em quais recursos da língua iremos usar e como delimitar tudo isso a ponto de ficar compreensível para o leitor como este mini-conto ficou para a gente. Bom, gente, com esse vídeo eu espero que vocês tenham entendido que a leitura é um ingrediente fundamental na nossa receita, mas ele não é o único ingrediente necessário. E aqui nesse canal a gente vai te ensinar a usar todos os ingredientes necessários nessa receita. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Lá no blog tem um desafio relacionado a esse vídeo de hoje, então corre lá para fazer o desafio e compartilhar suas dúvidas com a gente. Deixe aqui nos comentários o que você achou, dicas construtivas para os próximos vídeos, o que você acha que deve melhorar, que a gente vai ficar super feliz com esse feedback. Bom, até a próxima!